Muito bem, temos notícia urgente aqui dada pelo Kim Kataguiri. A China pode causar a Terceira Guerra Mundial? Vamos ver do que isso se trata. Estou pirando assim, é que a gente também não tá exatamente vivendo numa época que a gente tem uma guerra no horizonte, pelo menos Brasil, tá ligado? Discordo. A guerra com o Brasil em guerra, Kataguiri? Com quem, Kataguiri? Assim, eu queria ter a chance de dizer que a gente não vive num país, num mundo que entraria em guerra, mas aí eu estaria falando uma merda gigante. Mas o Brasil não quer ser brother de geral, pô? Então, mas tá chegando num ponto da geopolítica... Mas eu não tô dizendo que a gente não tinha que ter um exército não, tá? Importante ter um exército. Não, sim, mas o meu ponto é que a gente tá chegando, e essa é uma diferença também em relação ao mandato do Lula, né? Porque o Lula, ele foi um líder muito popular mundialmente no primeiro e no segundo mandato. Ele teve excelente relação com todos os países, e a diplomacia brasileira sempre se baseou, né? O Rio Branco, né? O Itamaraty, sempre foram referências, né? Na diplomacia mundial, de conseguir administrar bem os conflitos entre os outros países. E mesmo que houvesse conflito entre os países, o Brasil ficava bem com os dois, né? E se beneficiava disso. Muito bem, isso foi bom pro Brasil. Acontece que a gente está vivendo um cenário diferente. A gente está num momento geopolítico em que há uma disputa de polo de poder. Os Estados Unidos, né, estão perdendo a sua posição de polícia do mundo, de principal economia, de principal exército. Há uma disputa contra o eixo Rússia-China. O eixo virou Rússia-China agora? Porque, até onde nós sabemos, o eixo é basicamente Estados Unidos de um lado, China do outro, porque a China está galgando cada vez mais essa realidade que nós vamos visualizar ainda de ser a maior economia global. E agora virou eixo Rússia-China? E essa disputa já culminou numa guerra, que é a invasão da Rússia em cima da Ucrânia, porque a Ucrânia estava pensando em aderir à OTAN. Exatamente, isso é verdade. O que não era muito... Eu não vou dizer inteligente, tá? Porque a verdade é que a Ucrânia descumpriu acordos. O Putin é puto com um dos presidentes da Rússia porque ele fez um acordo não escrito, né? Foi um acordo verbal de que a OTAN não se expandiria mais para países próximos ali da Rússia. E aí a Ucrânia estava de papinho já com a OTAN e ele disse, quer saber de uma coisa? Isso está errado. Até porque a gente sabe que o plano dos Estados Unidos sempre é esse, de expandir sua influência para cada vez mais longe. Recentemente saiu uma notícia aí de que os Estados Unidos, na verdade, recebeu lá o presidente, eu não sei se é presidente ou primeiro-ministro, da Coreia do Sul, onde o Joe Biden falando que, olha, nós vamos proteger a Coreia do Sul contra qualquer ataque nuclear. Ele está falando literalmente da Coreia do Norte, né? Dizendo, e se alguém fizer alguma coisa com a Coreia do Sul, a gente vai revidar com força total. Polícia do mundo, que é o que eles adoram se perfazer de que são. Diretamente ligada aos Estados Unidos pós-Guerra Fria. O que eu quero dizer com isso? Tá chegando no momento, ou já chegou um momento, em que não tem mais como a gente ficar bem com todo mundo. Tanto que, o que aconteceu? O Lula, que sempre teve boa relação com o mundo inteiro e cuja vitória de terceiro mandato foi celebrada pelo mundo, já mal chegou, não completou 100 dias, já tem um embargo contra o Brasil da Alemanha. Agora explica por que é o embargo. Porque como o Brasil não quis mandar bala, literalmente não quis vender arma para a Ucrânia, nossa, que crime então. Embargou lá o lance do quê? A venda de tanques brasileiros, acho que para a Indonésia, uma coisa assim. Dá para você ver o nível. Porque o Brasil se recusou a enviar ajuda para a Ucrânia. Fala qual é a ajuda, Kim, fala. E aí a Alemanha, que trouxe o chanceler aqui para fazer esse pedido pessoalmente pro Lula, levou um não para casa e já impôs embargos ao Brasil. A Alemanha é só o primeiro passo. Qual foi a ajuda? Eu quero bala para poder os caras continuar em guerra. Os caras continuar o conflito. Os outros países da Europa, os Estados Unidos, Israel, Japão, todos esses países que hoje estão alinhados geopoliticamente contra China e Rússia... Não, eles são aliados contra essa ideia de guerra para poder vilanizar o Putin. Aqui, ó, eu não quero falar que o Putin é inocente, não. Mas eles não estão alinhados contra a China coisa nenhuma, porque a China é gigantesca. País nenhum é burro o suficiente para ser um apoiador cego de quem quer que seja. Nem mesmo dos Estados Unidos. Eles estão ali buscando seus próprios interesses. Tanto que, olha aí, o tempo tem passado e olha aí,
o tamanho dos acordos que o Lula conseguiu com a China e até mesmo com os Estados Unidos, que estava fazendo um jogo um docinho aí até alguns dias atrás. Quanto mais os conflitos forem se acirrando, e eu acredito que essa é a tendência, que eles se acirrem, mais o Brasil vai sofrer sanções. Então, dessa vez eu acho que não dá para não escolher um lado. Entendi. Você acha que, rapidamente aqui, um parênteses, tu acha que essa guerra na Ucrânia ainda vai por muito tempo? Cara, eu acho que... Eu não sei em relação à duração da guerra, mas eu sei de uma coisa muito importante que é como é que a Rússia vai sair dessa guerra. Perdendo ou ganhando. Precisa ter um recado claro de que não vale a pena invadir um país pacífico e soberano. Sim, a Ucrânia é um país soberano e pacífico. Aqui eu vou botar uns pontos e vírgulas aqui, né? Umas aspas. Por quê? Porque eles estavam querendo entrar na OTAN, mesmo com a Rússia ameaçando. O cara não entra. E se fosse os Estados Unidos falando para qualquer país, olha, não entra, eles entrariam? O papo seria o mesmo? Porque a gente tem que parar para pensar que a Rússia é uma baita de uma potência global. Se não me engano, a segunda maior potência global. Dizendo, ó, não entra, você tá colado em mim, não entra porque você vai dançar. Porque o sonho dos Estados Unidos era esse, se a Ucrânia entra na OTAN, aí sim, a OTAN precisa intervir para defender. Mas não daria tempo. E aí o que aconteceria? Os Estados Unidos, para poder fazer uma ofensiva contra a Rússia, ele precisaria justificar isso de alguma forma. Só como os Estados Unidos ele se rodaria. Por quê? Porque a Rússia ia revidar. E uma coisa importante de termos em mente é que um país não entra em guerra só porque seu presidente quer. Ele precisa de apoio popular. Então, o povo americano apoiaria os Estados Unidos a entrarem num combate contra a Rússia em favor da Ucrânia, se não fosse essa baita propaganda de, olha, pessoinhas loiras estão sofrendo. Porque, inclusive, na Europa, foram essas as notícias que rolaram. Literalmente na televisão, se não me engano, na França ou na Alemanha, um desses dois lugares, o argumento dos caras para sentirem pena da Ucrânia era exatamente esse, de que, nossa, eles são gente como nós, são pessoas brancas como nós, são loiros como nós, porque tem um monte de país da África sofrendo guerra civil o tempo todo e a gente não vê os Estados Unidos nessa publicização toda, porque, parar pra pensar, mano, o Zelensky não faz outra coisa da vida dele a não ser viajar pelo mundo pra ficar dizendo, olha, a guerra está rolando, apoia a Ucrânia. Se a Rússia não sofrer o suficiente, isso não significa necessariamente ser derrotado. Pode sair vitorioso, mas ter uma vitória de pirro, ter uma vitória que não vale nada. Se a Rússia não sair prejudicada o suficiente dessa invasão a um país soberano, acredito eu que a China vai se sentir confortável de invadir Taiwan. Ai, cara, eu acho legal que os caras ignoram a história. Invadir Taiwan. Historicamente, Taiwan pertence à China. O Felipe Durante tem vídeos explicando isso muito bem. O Ian Neves tem vídeos explicando muito bem. Vão explicar isso melhor que eu. E por que os Estados Unidos estão tão preocupados com Taiwan? Não é porque eles querem proteger a democracia. É porque Taiwan é o maior produtor de microchip do mundo. Tecnologia essa que os Estados Unidos não domina. E que só Taiwan domina e a China está correndo atrás. Lembrando que a China está correndo atrás de muito mais atrás que todo mundo. Agora, quanto a essa história de um país ter consequências de ter invadido outro soberanamente, quais foram as consequências para os Estados Unidos ter invadido o Afeganistão? Os caras, inclusive, invadiram para pegar o Bin Laden, invadiram um país soberano. E aí? 2 pesos e 2 medidas? Uhum. Aí é guerra mundial. Aí o Japão vai pro pau, e o Japão indo pro pau, os Estados Unidos vai pro pau, aí a Europa, Israel, aí é guerra mundial. Aí também é uma elucubração longa, aí, ó, uma viagem, um esticamento da realidade. Eu acompanho muito, assim, eu sou o deputado Nikkei, né, de São Paulo, né, com ascendência japonesa. Fui ao Japão a convite do governo japonês, tenho muito contato com o embaixador, o antigo embaixador, o novo embaixador. Então, assim, eu escuto muito tal as análises, né, dessa questão de Taiwan com muita atenção, porque eu acho que ali é o lugar mais perigoso do mundo, assim, para estourar uma guerra mundial. E se a China olhar para a Rússia pós-guerra da Ucrânia e falar, a Rússia até que não saiu tão machucada assim, não. Eu entendo isso Discordo, eu acho que não. A China é muito conhecida por ser um país que tem uma economia planificada, os caras pensam a longo prazo. E a China, por exemplo, domina a tecnologia 5G. Tanto que o Trump ficou pistolinha por isso e ficou boicotando a Huawei nos Estados Unidos, porque, cara, o 5G dos caras é melhor que todo mundo. Nesse sentido, eu acho que é muito mais fácil que a China tenha planos A, planos B, plano C. Pensem numa coisa, por que os Estados Unidos têm toda essa interferência no mundo? Poder militar, mas também por propaganda. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver muito mais da China se posicionando no mundo de uma maneira que a percepção do mundo sobre ela seja melhorada.
Porque o que hoje rola é uma intensa campanha americana para dizer que a China é trash. Olha, a China é um problema. A China... E de um monte de brasileiro que adora ficar comprando essa narrativa sem pesquisar nada. Eu acho que a China deve investir muito mais em divulgar sua própria cultura para o mundo. Até rolou um papo, depois que o Lula voltou da China, de uma abertura para TV chinesa no Brasil. E antes que você fique, nossa, uma TV chinesa no Brasil, a gente tem uma cacetada de TV americana no Brasil, ó, CNN, a gente tem aquela Deutschland, não sei o que rola no Brasil, que é alemã, tem a TV italiana, então a gente já tem TVs de outros países rolando aqui, não é nenhuma novidade. E não seria improvável, né? Não seria inconcebível ter TV chinesa aqui, levando em consideração que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, principalmente pra galera do agro. Eu acho que esse é o caminho. Só fazer um parêntese, o Kim citou o caso de Taiwan. Eu acho que o Brasil, não só o Brasil, mas principalmente o estado de São Paulo, a gente precisa urgentemente alinhar ainda mais a nossa relação, principalmente com Taiwan, que é um lugar que compra muito do Brasil, que tem boa relação não só do Brasil como do estado de São Paulo, e é um lugar que está passando por algumas dificuldades ali com a China, etc. É uma cultura muito boa e eles mostraram que com democracia, com liberdade econômica, dá para ter um país muito bom ali, principalmente no enfrentamento com a China. Que enfrentamento com a China? Taiwan é uma ilha desse tamanho, vai enfrentar a China como? Não tem como. É impossível, amigo. Eles estão falando de uma possibilidade de guerra e lá vem o senhor MBL com, não, mas vamos ganhar grana. Como é que ganha grana? É exatamente esse pensamento americano. Acho que o Brasil e São Paulo tem que urgentemente estremecer ou alinhar, né, os seus laços com Taiwan. Recentemente, eu e o Renato Batista, que é um especialista em geopolítica, etc., nós nos reunimos com o embaixador de Taiwan. A gente está tendo algumas medidas, seja na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados, de ajudar ainda mais a relação com Taiwan, principalmente no governo que está tentando alinhar ainda mais as suas ações com a China, que é uma ditadura comunista que ataca Taiwan constantemente. Então, a ditadura comunista, por quê? Guto Zacarias, por que a China é uma ditadura comunista? O primeiro-ministro lá, o Xi Jinping, não foi eleito? Porque, só para lembrar, o Trump foi eleito nos Estados Unidos e ele recebeu menos votos do que a Hillary, tá? Onde é que é a ditadura e democracia aí, hein? Então, se Taiwan está querendo ter mais relações com São Paulo e com o Brasil, não faz sentido o Brasil não querer, inclusive, aí um abraço para a embaixada de Taiwan. Não faz sentido. Pronto. Claro, porque o governo federal vai ter que baixar a cabeça pros interesses de São Paulo. Porque só São Paulo importa, né? Um deputado de São Paulo está flertando com o governo de um país do tamanho de, sei lá, de uma ilha, que beleza, tem uma importância geográfica no mundo e tal. E ele gostaria que o governo federal deixasse de dar moral pro bendito do maior parceiro comercial, principalmente do agro, se diz o motor desse país. Claro, Guto Zacarias. Essa é uma conta, assim, matemática, puríssima. Esse lance da invasão da Rússia com a Ucrânia, tem uma... Assim, existem algumas motivações, uma delas é uma motivação suponho, porra... Talvez menos. Eu acho que é porque, assim, a China, ela tem... O grande lance com Taiwan é mais uma parada de orgulho, não é? Não é uma parada de, porra, isso aqui era meu, porra. Como é que isso aqui não é mais meu? A Ucrânia... Orgulho, você usou um adjetivo muito leve, né? É uma questão de poder, né? De dominância, de soberania nacional. Né? Exato. Foi o que eu quis dizer. A Rússia e a Ucrânia têm esse aspecto também, né? Tem. Então, assim como as Ilhas Maldivas lá com a Argentina. Eu concordo com o que você falou. É uma análise que é uma conclusão até que fácil de chegar, né? Especialmente vendo como a China se porta nesse conflito aí, de uma posição de deixa eu ver o que vai acontecer para eu invadir Taiwan. E, porra, o Guto falou aqui, porra, lá, um bagulho capitalista, não sei o que, mercado, funciona em Taiwan, não sei o que. Mas eu também acho que é verdade dizer que o que tá acontecendo na China tá dando certo também. Senão eles não estavam conseguindo esse embate quase que de igual para igual com os Estados Unidos do ponto de vista econômico, não é? Cara, que você chama de ditadura comunista, talvez não seja exatamente do ponto de vista político, isso. Mas não é do ponto de vista econômico. Sim. A questão sobre a China estar dando... O que é uma ditadura do ponto de vista político pra vocês, cara? Que vocês... É uma flexibilização das coisas, né? Claro que é favorável ao discurso deles, né? Político, mas não é do ponto de vista econômico. A questão sobre a China estar dando certo, eu acho que eu ia falar complexo, mas é bem simples. Tipo, a China você só tem um partido político. E? A China você tem campo de concentração pra etno.
Falar uma parada pra vocês. A China tem mais de 7 partidos políticos, tá? É óbvio que o Partido Comunista é o maior partido, mas ela tem mais de 7 partidos. Sabe quem fala sobre isso muito bem? O Felipe Durante, que, diferente do Guto Zacarias, mora na China. Tem um partido político. A China você tem campo de concentração pra religioso e étnico. Tipo, a China, sabe, ela tá matando pessoas que não seguem tal religião. Que religião que estão matando? A última vez que a humanidade viu campo de concentração, a gente sabe muito bem onde é. Tipo, a China, ela vigia redes sociais. Os Estados Unidos também vigiam a rede social. O Brasil deveria vigiar a rede social. Os Estados Unidos faz melhor, né? As redes sociais, Zuckerberg, os caras literalmente abrem o backdoor para o governo ficar analisando todo mundo. Tem casos, isso é curioso, tá? Tem casos de nos Estados Unidos uma moça conversar no chat do Facebook sobre a ideia de fazer um aborto, tá? A ideia, e o Facebook entregou pra polícia, a polícia foi lá e prendeu a mina. E a ditadura é a China, hein? A China, ela sabe? Então, a China tá fazendo um embate econômico com os Estados Unidos. Dane-se. Dane-se! Tomate cru! Os chineses tem chineses em campo de concentração. Um país que tem campo de concentração é um país que não deu certo. Tipo, a gente tem que parar de sair dessa linha apenas econômica. Obviamente que a economia é importante. É engraçado, né? Quando é pra defender Estados Unidos e essas políticas liberais, economia. Aí quando a China tá com um modelo econômico diferente dos liberais, tá arrebentando a ponto de arrebentar Estados Unidos. Não, mas peraí. É uma ditadura. Fundamental, etc. Agora, mas tal país ele tá dando enfrentamento. Eu preferiria viver na Noruega, que não tem um embate econômico com os Estados Unidos, do que na China. Porque a Noruega é do tamanho do controle remoto do meu ar-condicionado em relação a grandes economias globais, meu amigo. Tipo, o IDH chinês é terrível. A China tem uma desigualdade terrível. O IDH chinês é terrível? IDH chinês... Peraí, agora eu fiquei curioso. Vou descobrir qual é o IDH da China. Bom, aqui na Wikipédia tem uma lista que foi... Aqui, ó, diz aqui, ó. A revisão do índice foi divulgada em setembro de 2022, com dados referentes a 2021. Então, vamos lá. Listas de IDH por ordem numérica aqui, tá? E aí tem até a variação, piriri, pororó, eu acho que subir... Em primeiro lugar tem a Suíça aqui, tá? Então, vamos procurar aqui, ó. Estados Unidos está na 21ª posição. Só pra gente ter um nível de comparação. A China tá na posição... Aqui, ó, posição 79. O Brasil está na posição 87. Olha, eu não acho que a China, e inclusive a China está no IDH considerado alto, tá? Todo mundo de 66 para baixo, né? Assim, de 1 até 66 é considerado muito alto, segundo essa lista aqui. Então, a China está aqui na posição 79, tá? Que tá, tipo, quase 10 na frente do Brasil. O Brasil está em 87. Inclusive, o Brasil está com queda, enquanto a China está com alta. Tipo, o IDH chinês é terrível. A China tem uma desigualdade terrível. A China tem uma pobreza terrível. Ai, cara, o cara vai falando essas coisas assim. Sabe onde é que tem diferença entre ricos e pobres terrível? Estados Unidos. Sabe onde é que tem um nível de pobreza terrível? Também nos Estados Unidos. Mais de 30 milhões de pessoas em situação de pobreza. São Francisco tá uma loucura. Mas o problema é a China, né? Uma miséria terrível. Uma ditadura terrível. Gente morta, gente torturada, gente em campo de concentração. Estados Unidos... Cara, tudo que ele tá falando se enquadra nos Estados Unidos, tá? Gente torturada. Você já ouviu falar de Guantánamo? Uma prisãozinha? Um país com essas coisas não deu certo. Eu conheço um cara que discordaria profundamente de você. Eu acho que eu vou te dar o livro dele. Elias Jabbour. É. Elias Jabbour. Somos fãs do Elias Jabbour. Caramba! Pô, eu queria ver esse embate. Elias Jabbour, o destruidor de liberal falacioso. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.